Hoje a ideia é falar sobre aspectos gerais de ensaio clínico, mas como vocês sabem, as coisas aqui comigo funcionam meio aleatórias, assim. Eu vou colocar outros assuntos junto com isso, assim. A gente vai ver aspectos e nuances de coisas de probabilidade também. Eu espero para a gente poder entender por que a gente faz essas coisas, né? O porquê que a gente diz certas coisas no dia a dia, assim, e o que isso significa. Então, eu vou falar no finalzinho só um pouquinho sobre ensaio clínico de N igual a 1, que é algo que não está muito corrente ainda, mas é um desenho interessante para algumas situações, onde o quadro clínico é crônico, assim, funciona de uma maneira interessante, e ensaio clínico de uma forma geral, tá? Então, a arquitetura, né, as coisas assim, as características de um ensaio clínico, não necessariamente randomizados, mas um ensaio clínico de uma forma geral, essa característica experimental, onde eu manipulo o meu fator de exposição, que no estudo observacional antes era, por exemplo, um fator de risco ambiental, ou até mesmo um marcador de risco, enfim, né, algo que te expõe o risco, ou marca o risco de certa forma, aqui eu vou manipular esse fator. O desenho dele é prospectivo, eu preciso ver o tempo, né, é o senhor da ação, assim, o tempo vai fazendo as coisas modificarem para entender a causalidade, aqui no caso a manipulação que vai causar um outro desfecho. Eu tendo a usar assim, é importante usar controle, às vezes o controle é o próprio indivíduo, num desenho crossover, mas eu tenho algum controle, né, um comparador, e uma alocação aleatória. Em algum momento do ensaio clínico, essa alocação deve ser aleatória, tá? Nem todos os ensaios clínicos, tem alguns ensaios clínicos abertos, por exemplo, mas que em algum momento se pode encontrar uma forma de alocação aleatória. Bueno, a gente já viu umas partes dos estudos observacionais, né? A gente não entrou muito em detalhes em descritivos, que só descrevem uma prevalência, por exemplo. A gente falou um pouco mais das coisas analíticas, na comparação com grupos, né? Enfim, tanto transversais quanto longitudinais, mas no ensaio clínico, a ideia é fazer essa manipulação do meu fator de exposição, essa é a diferença. Então, no estudo observacional, eu tenho uma população, dessa população eu retiro uma amostra, que vai representar essa população, então essa parte é importante. O fator é que ninguém tem a doença, por exemplo, no início, aqui eu vou ter o fator de exposição, sim ou não, e o tempo vai dizer se esses fatores de exposição predizem um desfecho, né? Então aqui eu vou ter fator de risco, enfim, essas coisas assim. No ensaio clínico, essa parte é randomizada, né? O meu fator de exposição vai ser randomizado ou de alguma forma alocada de uma forma aleatória para eu poder controlar isso e entender a causalidade desse impacto. Então, aqui, nessa primeira parte, eu tenho a seleção do estudo, assim, a quem eu quero representar, né, com a minha amostra, se é só doente, se é população geral, enfim, no estudo de prevenção, por exemplo. Eu não quero estudar a prevenção primária em quem já tem a doença, então, né, é um problema de seleção importante, eu vou selecionar a população geral. Então, tudo depende de quem eu quero representar. A alocação, né, se eu tenho algum tipo de viés aqui, nós vamos falar um pouco depois sobre isso, nesse setor do estudo, depois o segmento do estudo com perdas e tal, tem outros problemas aqui, e aqui a aferição, como é que eu mensuro os meus desfechos, as minhas medidas, né? Então, essa parte do ensaio clínico se refere à validade externa do estudo, a quem o meu estudo se dirige, a que tipo de população ele se dirige, né? Que ele tem que representar, então aqui é a validade externa, e que tudo se refere à validade interna, o quão bem feito foi o estudo. Essa, assim, é a regra geral, né? Se eu tenho um problema de alocação aqui, não foi randomizado, por exemplo, enfim, eu tenho um problema de validade interna do estudo importante, né? Isso interfere na qualidade do estudo. Então, medidas de risco básicas, assim, que a gente viu semana passada, até, João, talvez isso fique mais claro, assim, por que os britânicos gostam tanto de odds ratio, assim. Brevemente, tá? O risco relativo, nós já falamos dessas duas medidas semana passada, semana retrasada, eu acho. O risco relativo, né, são medidas, as duas medidas, tanto o risco relativo quanto o odds ratio, tem a questão de eles serem cumulativos ao final do estudo. Nós vamos ver que o ensaio clínico usa outras medidas também. O estudo observacional também pode usar, mas é mais característico do ensaio clínico. O risco relativo, então, é a probabilidade de ter ou não ter o desfecho dada a exposição. Então, dado que eu tenho uma exposição a um fator de risco ou uma medicação, é a probabilidade de ter ou não ter o desfecho. E o odds ratio, que a gente chama de uma tradução meio mais ou menos assim de razão de chances,
é a probabilidade de ter sido exposto ou não exposto dado o desfecho. Isso aqui, o odds ratio, a gente prefere usar, e muitos, a gente acaba usando, tanto estudo prospectivo, não importa, quando a gente não conhece todo mundo que está sob risco, né? Então, eu não tenho toda a população controlada, eu não sei todo mundo que está sob risco. Então, aqui eu tendo a pegar o desfecho, por isso que a gente usa para estudos de caso controle, por exemplo, onde o que eu tenho é o desfecho já pronto, né? A doença rara, por exemplo, eu vou tentar fazer um comparativo com quem não tem a doença rara, mas com as mesmas características. Porque eu quero tentar entender aqui, no odds ratio, ter sido exposto ou não exposto. Aqui eu sei quem foi exposto ou não exposto, né? A forma de cálculo mostra isso, né? Aqui no risco relativo, a probabilidade de ter ou não ter sido desfecho dada a exposição, então é a definição, e no odds ratio é a probabilidade de ter sido exposto ou não exposto, no sentido ter sido exposto em relação a não ter sido exposto, né, dado que eu já tenho desfecho. Então aqui essa é a diferença, vamos dizer assim, de odds ratio e razão de chance. Mas, por exemplo, aqui, como as duas medidas são cumulativas, eu vou ver tudo isso no final do estudo, né? Se tem um grupo, por exemplo, um grupo placebo, os pacientes tivessem sido acompanhados, né, por mais tempo, no grupo droga, a incidência simples de eventos no primeiro poderia ser maior, né, simplesmente porque os pacientes ficam expostos por mais tempo. Então, eles não levam em conta a questão tempo. Então, outras medidas de risco levam em conta a questão tempo e nos auxiliam, especialmente em segmentos de ensaio clínico. Por exemplo, se um grupo que recebeu o tratamento estava saindo mais cedo do estudo por causa de algum efeito colateral, alguma coisa assim, né? Então, vai parecer que a incidência do evento foi menor, mas eu não estou levando em consideração o tempo. Então, levando isso em conta, a gente tem outras duas medidas, que é a taxa de incidência e a razão de risco, né? A taxa de incidência, ela é calculada pelo número de eventos, tendo ou não tendo exposição, né, a medicação, enfim, pelo tempo em pessoas ano. Então, pessoas ano é calculado como sujeitos no estudo, vezes o tempo de segmento de cada sujeito. Então, se eu tenho assim, 1,5 por 100 pessoas ano, é como se fosse 1,5 de incidência a cada 100 pessoas seguidas por um ano todo mundo, né? Então, é mais ou menos assim que a gente interpreta o incidence rate ratio, né? Eu levo em consideração o tempo para calcular a taxa de incidência. E a razão de risco, o hazard ratio, é como o risco relativo, né, que a gente estava falando antes. Então, a probabilidade de ter ou não ter desfecho dada a exposição, mas que eu levo em conta o tempo, né, o tempo do período denominador aqui dessa razão. Tá? Então, a gente vai encontrar essas medidas bem frequentes em ensaio clínico, justamente para equilibrar, né, os dois braços em relação a um tempo, então eu consigo ter uma medida de comparação mais eficaz. Nós vamos ver isso daqui um pouquinho mais, um pouco em curvas de sobrevida. Então, nessa parte justamente, né, o desfecho, a gente precisa entender o tempo, não necessariamente o tempo como o desfecho, mas a gente também calcula quanto tempo a pessoa leva para ter um evento, esse tipo de coisa, né? Ele entra no estimador. O evento normalmente é uma variável binária, então isso aqui importa para que a gente pense em construir o banco de dados, né? Colocar o tempo que a pessoa teve ali numa coluna, vai ter o tempo até ela ter o desfecho normalmente é binário, né? Ter ou não ter uma morte, por exemplo, ter uma crise, uma tentativa de suicídio pode ser o nosso desfecho. E o problema desse tipo de desenho é o segmento, né? A gente pode perder pacientes. Então, assim, isso a gente coloca no banco de dados também uma coluna se o dado é censurado ou não. Por exemplo, o paciente pode simplesmente sair do estudo em algum determinado momento. Aqui todos vão sair porque terminou o estudo, certo? Então, no eixo X aqui o tempo em meses, o final do estudo no final. Então, muitos pacientes vão ir até o final e censura todos porque eles chegaram até o fim e outros vão se perder. E alguns vão ter o evento no meio do caminho. Então, esse tipo de desenho, ele considera essa informação de censura porque ele acaba, digamos assim, isso aqui serve para fazer o estimador de risco, tá? Vai acabar tendo diferença se o dado sem censura, o dado sem censura é como se eu considerasse que o sujeito tivesse tido o evento, e não é o caso.
né? Então, é como se todo mundo que estivesse morrendo mais cedo, a curva de sobrevida fica pequena. E não é o caso, ele simplesmente saiu. Então, ele considera de uma outra forma. Tá? Não é a mesma coisa. Então, são três características que a gente tem numa curva de sobrevida. Tá? Aqui é um exemplo bem básico de uma curva de sobrevida, onde, e é sempre assim, tá? Tem uma taxa de eventos, aqui, por exemplo, se é uma sobrevivência, todo mundo está vivo no início, certo? E eles vão morrendo, vamos dizer assim, ou vão tendo o evento que eu quiser que seja. Aqui era uma dificuldade se teve dificuldade para amamentar, sim ou não, né? E a sobrevivência cumulativa. Então, vai tendo uma diminuição da sobrevida, dependendo se teve ou não essa dificuldade aqui. Ou, por exemplo, pode ser dependendo se teve ou não um tratamento, né? Então, vai tendo o evento ao longo do tempo. Essa curva, com cada númerozinho estimado aqui, que vai ter um intervalo de confiança também, é o estimador de Kaplan-Meier. É ele que faz as curvas de sobrevida, tá? O teste de log-rank vai ver se tem, é um teste de ranqueamento de logaritmos, né? Vai ver se tem a diferença entre as curvas. Então ele vai dar um valor P, digamos assim, para as curvas, tá? E a regressão de Cox é uma regressão em si, né? Onde eu vou estimar de fato o risco, né? A taxa de risco global. Eu posso ter um risco imediato aqui em 5 meses, eu posso ter um risco diferente em 15 meses, e a regressão de Cox vai estimar o risco global, dado uma proporcionalidade. Ele é um princípio da regressão de Cox que essas curvas sejam proporcionais ao longo do tempo. Nem sempre a gente vai ver que é isso. Daí a gente faz outros artifícios para estimar quando as curvas têm... a gente mostrou isso na primeira aula de psicose, eu acho. Vou mostrar que as curvas têm caminhos diferentes, né? Daí a gente faz faz um spline, enfim, faz outras medidas de ajuste da curva para poder estimar a regressão de Cox. Uma regressão de Cox clássica, ela entende que existe uma proporcionalidade, vai ser sempre diferente no mesmo nível essas duas curvas aqui. E aí ele vai estimar uma taxa global de taxa de risco para quem teve ou não teve o tratamento. E pode adicionar covariáveis também, isso é uma vantagem. Então, aqui um exemplo bem básico, assim, que a gente vai ver nesses ensaios clínicos. Esse aqui é um que eu estou fazendo para o negócio da cardio lá. Por exemplo, aqui a ideia do ensaio clínico era tratamento agudo com atorvastatina para prevenção de reinfarto. O paciente chega com um quadro de infarto agudo do miocárdio, toma uma dose de ataque de atorvastatina e vê o que acontece. Aqui está separando por dois grupos, diabéticos e não diabéticos. Então, os mais escurinhos são os diabéticos e os mais clarinhos são os não diabéticos. A gente vê que não tem diferença do tratamento. Mas o que é isso aqui, então? Isso aqui é Kaplan-Meier. Né? O estimador de Kaplan-Meier estimou a tendência central da curva, estimou o intervalo de confiança, e o teste de log-rank viu que tem diferença entre as curvas. E a diferença é entre diabéticos e não diabéticos. Quem é diabético tem uma taxa cumulativa de eventos maior. Vejam que a curva está invertida aqui, porque aqui ninguém tinha doença no início, e aqui muita gente, lá já nos primeiros 30 dias, já começa a ter infarto, e depois essa curva só vai aumentando de uma maneira mais constante, né? E os diabéticos têm uma taxa maior desse evento do que os não diabéticos, e o tratamento em si não fez diferença nenhuma, né? Então, o teste de log-rank vai ver se tem diferença das curvas, e a regressão de Cox vai me dizer, né, qual é a taxa de risco para atorvastatina em referência ao placebo, não tem diferença nenhuma, né? Cruza o zero aqui é o intervalo de confiança, e aqui, nos não diabéticos, tem uma taxa menor de eventos em relação, com esse intervalo de confiança, pode proteger 50% ou 10%, em relação ao não diabético, né? E não tem interação nenhuma aqui. Isso aqui é só um termo de interação, vendo se isso aqui modifica o efeito disso aqui, tá? E não tem. Então, isso aqui que a gente vai, esses detalhes que a gente vai ver na tabela do artigo, normalmente vai vir a regressão de Cox, a medida global de taxa de risco, e nas curvas vai vir como é que essa trajetória se comporta, se tem diferença entre as trajetórias. Ontem eu mandei um artigo para o grupo sobre Covid e transtorno mental e doenças neurológicas, né? É exatamente isso aqui que está mostrando. Esse artigo, por exemplo, ele usou o Propensity Score para fazer os controles, que a gente já falou sobre o Propensity Score na aula retrasada, e
é exatamente essa estratégia que eles usaram para ver as diferenças de grupo. Tá? Então, no estudo mesmo observacional, eles conseguiram fazer um método para tentar achar controles e comparar a diferença entre ter Covid e ter qualquer outra infecção, ou se está internado ou não, enfim, né, na taxa no hazard ratio para ter algum desfecho psiquiátrico ou neurológico. É bem interessante aquele artigo. Saiu ontem. Se quiserem apresentar num futuro aí, a metodologia é tudo que a gente já viu. Então, problemas que a gente precisa ver no ensaio clínico para tentar avaliar a qualidade dele, né? Em termos de seleção, o princípio geral é que todos os sujeitos têm a mesma condição basal. A gente se exige, muitos journals exigem um cálculo de tamanho amostral. O cálculo de tamanho amostral leva em consideração o tamanho de efeito da minha intervenção. Por exemplo, eu espero que a evidência prévia mostra que fluoxetina tem um tamanho de efeito de 0,2, né, ou melhor, enfim, tem várias medidas de tamanho de efeito, mas digamos 20%, tá? Também é uma medida de tamanho de efeito. Leva em consideração, isso vai impactar, o tamanho de efeito vai impactar no tamanho de quantidade de gente que eu preciso alocar para o estudo, para poder ter poder de dizer alguma coisa, tanto detectar coisas positivas quanto descartar as negativas. E os critérios de ética em pesquisa também, normalmente isso passa batido nos artigos, assim, né? Mas também está dentro da questão de seleção. A alocação, isso é interessante, né? Pode ser simples, 1 para 1, com uma randomização 1 para 1, por exemplo, pode ser para cada braço, pode ser em bloco. Nós vamos ver isso aqui daqui um pouquinho. Fatorial também a gente vai ver. Por exemplo, eu aloco para um tratamento com lítio, depois eu aloco para um tratamento com valproato, depois valproato e lítio juntos, combinados, né? Então, o fatorial é uma análise, uma coisa combinatória. E uma alocação crossover também, né? Eu posso, uma hora, o meu sujeito está alocado para o tratamento, depois ele vira placebo, depois ele vira tratamento de novo, né? Então, eu cruzo. Isso ajuda bastante a entender a eficácia do tratamento, né? Também pode ser uma forma de alocar o sujeito, dependendo do objetivo do estudo. E o segmento, né? O segmento pode ter perdas, todos têm, né? E essas análises, essa regressão de Cox e a análise de Kaplan-Meier levam em consideração isso através da censura. E uma outra forma de analisar, que é mais interessante, que é a análise de intenção de tratar. O intention to treat, ele vai alocar para comparar todo mundo que foi randomizado. Não importa se o paciente de fato começou o tratamento, não importa se ele largou o tratamento no meio, né? A análise de intenção de tratar minimiza vieses de seleção, né? Na verdade, de segmento. Por exemplo, aqui numa probabilidade de sobrevida para quem recebeu o tratamento com metilfenidato ou não, a análise de intenção de tratar, vai ser menor a curva de sobrevida, vai ter mais gente tendo o evento que eu não queria que tivesse, porque ele inclui todo mundo, mas veja que é proporcional, né? Se eu incluir só, aqui na linha sólida, só quem, por exemplo, começou o tratamento, vamos dizer, aí eu tenho até uma curva mais longa aqui e mais irreal. Eu vou ter mais falhas de tratamento, vou detectar mais falhas de tratamento global, e isso tende a ser proporcional se eu incluir essa análise de intenção, incluir na análise todos os sujeitos que foram alocados, que entraram no estudo, assinaram o termo de compromisso, entrou na análise, né? Essa é a ideia de uma análise de intenção de tratar, a grosso modo. Alguma pergunta até aqui, pessoal? Eu fui correndo aqui, não dei chance. Não. Certo. Aqui Não. Um exemplo, tá? Do estudo Balance. Foi um ensaio clínico randomizado open label, tá? Então o sujeito sabia a medicação que estava recebendo. Mas nesses estudos, assim, a gente pode, por exemplo, um estudo aberto, a gente pode o paciente ser randomizado se vai receber um tratamento A ou um conjunto de tratamentos A ou um conjunto de tratamentos B, mas dentro desses tratamentos A ou B, o médico e o paciente podem ter autonomia de selecionar qual tratamento vai ser.
Por exemplo, a gente fez um ensaio clínico no passado aí no USM, que era de clozapina versus outros antipsicóticos. O paciente não podia ter usado nenhum, tinha que ter a possibilidade de usar ou clozapina ou qualquer desses outros antipsicóticos que estava na lista do segunda randomização, que era olanzapina, risperidona e quetiapina. Então ele tinha que ter a possibilidade de usar alguma dessas medicações, ou seja, nunca ter usado antes, né? E dado esse critério de inclusão, era para bipolar no caso, o paciente era randomizado para ou receber clozapina ou qualquer outro antipsicótico, desses três. Dependendo, se ele caísse no braço de qualquer outro antipsicótico, ele e o médico poderiam escolher qual ser. Então, ele é um ensaio aberto nesse sentido, né? Ele não é duplo cego. O cegamento, na verdade, não havia cegamento, era realmente aberto, né? Ele só tinha a parte de randomização dessa primeira escolha. Então, tem que ter algum componente de randomização nesse tipo de ensaio aberto. Então, aqui foi mais ou menos parecido com isso, 370 pacientes alocados e tal, mas o desenho que eu queria mostrar, esse desenho fatorial. Então, eu tenho a minha amostra de 330, eu randomizo para lítio, valproato ou a combinação, e essa é a história do desenho fatorial. E aqui se viu que, na verdade, não tinha, aqui, enfim, o resultado mostra que o que importa, na verdade, está recebendo lítio, né? Que é o eixo Y, desculpa, o X é o tempo em meses até ter o desfecho. Então, aqui vários desfechos de interação, se desistir para tratamento adjuvante, para ter o primeiro episódio maníaco, a combinação parece ser maior em meses, né, demora mais para ter um episódio maníaco se eu tenho a combinação, para ter qualquer tipo de intervenção também, mas na análise entre grupos não teve diferença entre receber o lítio ou a combinação, né? O que de fato foi pior é receber o valproato sozinho. Isso é mais rápido de eu ter qualquer um desses episódios, tanto depressivos quanto maníaco, necessidade de internação, enfim, né? É quase o dobro de tempo que eu levo para ter um desses desfechos na combinação com o lítio ou com o lítio sozinho. Tá? Então, é só para mostrar um tipo de desenho, né? Um desenho fatorial. Beleza, esse é o jeitão do ensaio clínico. Alguém tem uma pergunta até aqui? Eu preciso de perguntas. Eu acho que eu vou me atropelando e vou deixando coisas para trás. A única pergunta que eu tenho é do ensaio clínico do Balance ali, porque está bem diferente, né? Pelo menos numericamente ali com o tratamento combinado e só o lítio ali. Uhum. Só porque o P, né, no teste de hipótese ele não demonstrou diferença. Isso. Não Tá? demonstrou diferença. Então, o que isso significa? É o que nós vamos falar agora. O que isso significa, João? E não tem diferença. Não, mas o que isso significa? Como é que explica o achado deles, então? Como é que explica isso aqui? O achado de que Como é que explica isso? Ó, pessoas com transtorno bipolar tipo 1 que recebeu tratamento de longo prazo, ah, tanto a combinação quanto o lítio, de lítio mais valproato e lítio sozinho, são mais prováveis de prevenir relapso que valproato a monoterapia, né? uhum, Isso aí é restrito a baseline, blá, 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 blá. Aqui ele apresenta os hazard ratios para o primeiro desfecho, para a combinação, então mostrando uma redução de taxa de risco, em comparação, em relação ao valproato, né? E em relação ao lítio, e em relação ao lítio versus valproato também, tá? Então, essa diferença que não foi achada entre o grupo combinado, né, lítio valproato, em relação ao grupo lítio, né, só foi achada em relação ao grupo valproato e, enfim, a quem não recebeu. Então, aqui, uma outra questão desse desenho é que ninguém recebe placebo, tá? Todo mundo recebeu o tratamento. Então, as comparações têm que ser feitas entre tratamentos. Se eu não achei uhum. diferença, o que isso explica? Como é que explica esse resultado aqui? Nós vamos falar sobre isso agora.
Tá? Se eu jogo 10 vezes uma moeda, quantas vezes tu espera, João, que caia a coroa? 5. Tu espera 5. E se cair 10 vezes? É, se cair 10 vezes, quer dizer que eu joguei pouco. O que isso significa? Significa que Como é que tu explica que cai 10 vezes cara ou coroa? Assim, aqui pode estar tá a viciado coroa. também, pode ser uma moeda viciada, né? Na verdade, isso é normal. Isso pode ser. Não tem nada de extraordinário nisso. Tá? Isso está dentro da probabilidade. Existe uma probabilidade de 1 em 1000 disso acontecer, mas existe essa probabilidade. Tu pode encontrar isso. Isso não significa que a moeda está viciada, isso não significa que teve um viés de jogar, o neurônio motor estava propenso a jogar isso aqui. Isso está dentro de uma probabilidade que acontece. Né? Há uma probabilidade de 1/4 de cair 50-50, de cair, assim, é uma probabilidade de 1/4 de acontecer o que tu queria, né, de cair 5 vezes uma coisa. E existe probabilidades, e essas probabilidades se dão por uma distribuição normal, né, minha aleatorização de lances de moeda 10 a 10, existe uma probabilidade disso acontecer, né, desse evento aqui, cair 10 vezes cara acontecer, não significa nada viciado. Então, assim, aquele estudo ali mostrou que o número maior de, vamos dizer, a melhora numérica, tá, nominal, do lítio mais valproato em relação a demorar mais para internar, por exemplo, se pode dar ao acaso. Né? Pode ser isso aqui que eu encontrei. Se eu repetir o estudo, eu posso encontrar para cá, eu posso encontrar para cá, até eu achar a verdade, né, na minha replicação. Então, ali o que eles viram é que a questão de não dar diferença estatística mostra isso, né, que o significado é que o resultado pode ser ao acaso, aquele resultado que tu encontrou. Essa é a interpretação. Né? Existe a questão frequentista, tem duas coisas na cabeça, assim, né? A frequência das coisas e a frequência dado que eu já sabia que poderia acontecer. Então, é possível que tu pegue 100 pacientes com Covid e nenhum morra, nenhum precisa internar? É possível, né? É bem possível, dada a taxa de casos de Covid que evoluem mal. Né? Se a mortalidade é de 2%, é provável que tu pegue 100 pacientes e nenhum dê nada. Né? Outro colega vai pegar e 10 vão morrer com ele. Né? Isso está dentro de a tua probabilidade individual é comportada por essa probabilidade. Né? A gente tem essa noção de frequência e probabilidade é importante. Eu peguei um paciente que eu dei tal coisa e ele melhorou. É possível? É possível. Não tem nada de extraordinário. Né? Não quer dizer que foi pelo que tu deu. Isso está dadas as proporções do que se sabe da doença, que não é uma raiva, por exemplo, né, que vai morrer, é possível tu encontrar certos eventos. Né? Então, essa probabilidade de encontrar eventos, a gente precisa ter um pouco de noção na cabeça. Né? O quão provável é encontrar um efeito raro. E a análise estatística vai te dar justamente a diferença entre essas curvas. Então, ele vai te dar uma probabilidade de ter evento dado lítio e uma probabilidade de ter evento dado lítio mais valproato. E essas curvas, o teste faz diferenças de, não necessariamente aqui que é desfecho binário, mas assim, a grosso modo, ele faz diferenças de curvas. Por exemplo, se eu quero medir pressão arterial dado uma medicação, ou o próprio sintoma depressivo, né, eu vou ter uma curva contínua de sintomas depressivos, tratamento A e B, se essa curva não fizer diferença, aí que o valor de P, vamos dizer assim, não vai ser significativo. Essa que é a ideia. Né, porque é provável que aquela diferença nominal seja encontrada. Só que a curva de probabilidades não se diferenciou. Né? Essa que é a ideia. Deu para entender? Oi? Não, né? Bueno. João, Oi. deu para entender? Eu consegui entender. Bueno. Mas só eu respondi, e eu acho que o Rodolfo também. Rodolfo, aí? Não Tinha entendi o que tu acabado de falou. falar. O Rodolfo tinha Sim, acabado de professor. falar. Certo. Bom, aqui a gente tem que entender,
especialmente para alguns tipos de ensaio clínico que a gente vê bastante, dentro dessa questão de probabilidades e tal, né, a gente vai ter uma curva larga ou menos larga, dependendo do nosso tamanho amostral, né, dependendo de quantas vezes eu jogo a minha moeda, por exemplo, né, quantas vezes eu dou mais chances de o evento acontecer. Então, o intervalo de confiança de um estudo, né, vai depender do meu tamanho amostral. Então, se um estudo tem pouca gente, né, aumenta a minha probabilidade de eu achar uma série de resultados, certo? Então, o meu intervalo de confiança, assim, eu tenho minha média da minha medida do estudo, mas eu posso achar gente que piora e eu posso achar gente que melhora. Daí eu não vou conseguir ver minha diferença do estudo, né? Se eu aumento o meu tamanho amostral, eu melhoro o meu intervalo de confiança. Eu vou mostrar depois para vocês a fórmula disso, né? O intervalo de confiança, ele estima um intervalo em que o parâmetro, por exemplo, a média ou uma taxa de frequência, ou enfim, um hazard ratio, pode ocorrer na população. Ele se dá pela média, mais ou menos 2 desvio padrão, que, né, a gente coloca como 1,96 porque é o certo, mas pode multiplicar por 2, não tem problema. Vezes o desvio padrão, que é aquela medida de dispersão, é o quanto aquilo se dispersa da média, dividido pela raiz do tamanho amostral. Então, o tamanho amostral tem um impacto no intervalo de confiança. Quanto maior o meu intervalo de confiança, né, quanto maior isso aqui, menor meu tamanho amostral. Quanto maior meu tamanho amostral, menor meu intervalo de confiança, mais precisa é a minha estimativa. Tá? Isso tem importância, eu já vou mostrar para vocês por quê. Então, assim, se o valor verdadeiro do parâmetro, tá? Se a média de verdade na população, tudo isso que eu estou fazendo é para tentar achar a verdade, certo? Para ver como é que isso funciona de fato na vida real, né? A ciência é sobre a vida real, a ciência é sobre a prática, é sobre tentar entender a prática no meio de tanta incerteza e caos que tem, né? Se o valor verdadeiro do parâmetro estiver fora do intervalo de confiança, isso significa que ocorreu um evento na amostragem que teve uma probabilidade de 5% ou menos de acontecer ao acaso. Isso pode acontecer, né? Então, eu posso fazer vários ensaios clínicos, tá? E cada ensaio clínico vai me dando um resultado. Eu vou ter uma média que está circulando aqui na média real, digamos aqui a média real, e aqui meus intervalos. Aqui tá, esse estudo deu fora da média real, ele achou uma outra média, aqui achou uma outra média, mas todos eles que eu estou fazendo, ou cada, sei lá, paciente que eu estou dando o tratamento, ele está caindo na média que é o esperado. Mas existe uma probabilidade, porque o meu intervalo de confiança é de 95%. Existe uma chance de eu achar coisas fora disso aqui, tá? Então, mas é só para mostrar que quando a gente tem aquele intervalo de confiança no hazard ratio, eu estou estimando que eu tenho uma probabilidade muito grande daquilo realmente estar acontecendo dentro desse intervalo, né? Isso impacta no tipo de desenho de ensaio clínico que eu vou fazer. Normalmente, se tem feito mais agora ensaios clínicos de não inferioridade. Tá? O que é isso? Ele compara um tratamento padrão com um novo tratamento. Então, eu quero botar um novo antidepressivo. Não é mais ético eu não dar nada para o paciente. Até em psicoterapia, né? Ensaio clínico com psicoterapia tem um problema do nocebo, né? Waiting list, o paciente que fica no grupo controle com lista de espera, por exemplo, demora ali para chamar para terapia, eles tendem a piorar, né? Então, ele aumenta a diferença de tratamento para o controle por causa da piora do controle e não por causa da melhora necessariamente do tratamento. Então, esses ensaios clínicos com psicoterapia que usam lista de espera tendem a ter problemas na estimativa, né? Não é mais ok fazer isso. Normalmente, o que a gente tem feito agora para ensaio clínico com psicoterapia é fazer uma intervenção de psicoeducação breve, né? Você está sentindo ansiedade, ansiedade é isso, né? Algo mais geral para ter que tem algum tipo de eficácia, mas que para ter algum tipo de atendimento de contato humano. E aí tu compara com o tratamento ativo, que é a psicoterapia padrão que tu quer testar, por exemplo. E em farmacoterapia isso fica mais fácil, né? A gente dá um tratamento que tenha uma eficácia comprovada. Mas a ideia aqui não é medir se o tratamento novo da minha medicação A, sei lá, é superior à fluoxetina. É medir se ela não é inferior, dado que eu já conheço a eficácia da fluoxetina. Isso me poupa em tamanho amostral. Tá? Por quê? Porque o tamanho amostral vai interferir no intervalo de confiança. Se eu quero mostrar que ele é superior, eu preciso de muita gente para deslocar a minha curva. Tá? Nesse cenário A aqui.
né, que favorece um novo tratamento. Um estudo não inferior, eu posso ter esse intervalo de confiança mais largo, onde ele pode cruzar a linha que diz se é superior ou inferior, e eu não tenho certeza, né? O intervalo de confiança mostra o meu grau de incerteza que eu estou disponível a tolerar, né? Pode ser que o tratamento seja inferior, pode ser que o tratamento seja superior, mas se ele cruza esse intervalo dentro do seu próprio intervalo de confiança, a gente considera que ele não é, pelo menos ele não é inferior, mas eu não sei se ele é superior, porque ele não cruzou o intervalo aqui, tá? E normalmente eu também defino um delta nesses ensaios clínicos de não inferioridade, que é o quanto que eu estou disponível a aceitar que aquele tratamento seja inferior, né? Uma diferença entre o tratamento e o controle, vamos dizer. Tá? E aí, o inferior realmente é quando eu passo desse limiar, não necessariamente do zero, mas eu passo do limiar que eu estou disponível a aceitar, que o pesquisador lá viu, enfim, está disponível a aceitar que isso seja tolerável, o nível de inferioridade. Indeterminado aqui é quando ele passa também desse limiar, mas também pode ser superior, então eu não sei, é uma incerteza maior. Tá? Então, o ensaio clínico de não inferioridade é isso. Tá? É um ensaio clínico que precisa de menos gente, porque o intervalo de confiança é permeável a ser superior ou ser inferior. Então, a gente não tem essa certeza. Para ter a superioridade, eu preciso encurtar esse intervalo, certo? Então, dado que, digamos, a minha medida de tendência central desse meu tratamento com uma medicação A seja aqui, para eu mostrar que ela é superior, eu tenho que encurtar isso aqui um monte. Eu tenho que trazer isso aqui para cá. E para trazer isso aqui para cá, eu preciso de mais gente. Tá? Aí vai aparecer no cálculo de tamanho amostral. É muito caro fazer um estudo de superioridade. É muito, muito caro. Especialmente se a gente tem medicações que o tamanho de efeito são pequenos. Né? Por exemplo, antidepressivo, tamanho de efeito de 0,3. Ou, sei lá, 30%. Né? 0,3 é no sentido de quanto desvio padrão ela faz a diferença do placebo. Então, a curva toda faz uma diferença de 0,3 desvio padrão. A curva toda de sintomas, né? Então, para eu ter isso aqui menor, eu preciso de muito mais gente e isso custa muito. Então, nos nossos tratamentos, os tamanhos de efeito são pequenos, isso fica pouco factível. Assim. E como os resultados são expressos? Então, a gente já falou um pouco, né, sobre risco absoluto, risco relativo. A gente apresenta o intervalo de confiança. A gente pode falar do NNT também. Às vezes isso aparece nos estudos. E é bom que tenha. É difícil de interpretar o NNT, mas é bom que tenha. O NNT, ele não... Só para mostrar, assim, um exemplo, né, ele não depende do risco relativo e da redução do risco relativo. Ele depende da diferença de risco. Então, ele depende da diferença de risco bruto do controle com o grupo experimental, porque ele é o inverso disso. É uma diferença de risco relativo de 1%, então 1% no grupo experimental e 2% no controle que teve o evento. Né? Isso vai dar um número de tratar de 100. Eu preciso tratar 100 para reduzir um evento. Né? Então aqui percebam que a redução do risco relativo nesses 3 primeiros é tudo 50. Ele reduz 50%. Mas o que importa é a diferença de risco bruto. Assim, né? Aqui 40% do controle teve e 20% do experimental teve. A diferença de risco relativo é 50%. Mas a diferença absoluta de risco é de 20%. Então eu preciso tratar 5 para reduzir um evento. Então a número necessário a tratar depende da redução desse risco absoluto aqui, tá? Não dos riscos relativos. Então, o hazard rate, que a gente já falou também, é outra medida que vai aparecer nos ensaios clínicos. Sim, de novo, tudo isso pode aparecer em estudo observacional também. Né? Eu posso calcular um NNT para trauma na infância, por exemplo. Né? Mas o desenho causal e a exploração disso é um pouco mais difícil. Né? No ensaio clínico, eu não preciso controlar para covariáveis, para ajustar confundidor. Né? Todo mundo foi alocado aleatoriamente, então isso tende a estar controlado. Né? A gente pode fazer uma análise o nível basal das características sociodemográficas, por exemplo, e vai aparecer lá que não tem diferença nenhuma. Normalmente, essa é a tabela 1 do estudo. Tá? Um ensaio clínico, normalmente vai vir assim, a tabela 1 com a parte descritiva, observacionais também podem vir assim, mas especialmente se eu tenho um cunho de causalidade no meu estudo observacional. Mas vai vir a tabela descritiva, a tabela 1, e a tabela 2 vai ser as minhas regressões, o hazard ratio, tudo isso que a gente quer ver, e a figura vai ser, no ensaio clínico, às vezes, ou quase normalmente,
uma curva de sobrevida, para mostrar quantos vão ter no evento ao longo do tempo dado o tratamento. Esse é o shapezão, assim, de um artigo desse, tá? Então, assim, lembrando que a decisão clínica sempre depende, né, da forma como a gente apresenta o resultado, né? Tem um efeito de framing, assim, se a gente disser que a chance de falhar o tratamento é de 10%, as pessoas tendem a não usar o tratamento, mas se a gente diz que a chance de sucesso é de 90%, as pessoas tendem a usar, embora seja a mesma coisa que eu esteja falando, certo? Então, a forma como eu apresento o resultado, a forma como a gente apresenta as coisas, muda, tem um impacto na forma da decisão clínica, assim. Só para lembrar esse conceito. Pergunta até aqui, pessoal? Não. Doutor, eu não tenho pergunta, mas eu vou confessar para o senhor, eu não acho fácil entender essas coisas, não. Não é fácil, né? Isso aqui às vezes demora um tempão para disciplina inteira para tentar fazer isso. A ideia é fazer um overview de coisas importantes. Eu sei que eu estou jogando muita informação, né, e às vezes cortando um pouco a explicação. Vai acabar vendo isso na prática de analisar um artigo, né? Quando a gente for apresentando as coisas, a gente vai ler e ter essa visão crítica, e crítica no sentido de instrumentalizada, né? Esses conceitos já, validade interna e externa, como é que é o processo do ensaio clínico, né? Quais são essas medidas de risco, o que isso significa. A ideia é criar, de fato, dúvidas, né? Para a gente poder interpretar o artigo e, no final do ano, a gente está melhor nessa parte, assim, né? Mas, de fato, é difícil. Eu tenho coisas aqui que eu demorei muito para entender. Eu imagino que a hora que a gente for pegar artigo por artigo e aí estudar melhor a metodologia e tudo, forma de apresentação deles, vai ficar mais fácil mesmo. Porque, assim, agora, para mim fica bem difícil apreender todos esses conceitos, sabe? Sim. E são conceitos, às vezes, que a gente vê mal na faculdade, né? Por exemplo, eu lembro, até o João perguntou isso, né? Eu aprendi em Santa Maria que o odds ratio era só para estudo caso controle e cross-section. Nada a ver, né? Não tem nada a ver. O odds ratio pode ser visto em estudo longitudinal, só que o que ele mostra é outra coisa, né? Ele mostra dado que eu tenho um desfecho, ele mostra qual a chance de ter tido aquela exposição. É isso que ele significa, né? Qual a chance, se eu tenho, sei lá, um infarto, eu posso ter odds ratio com infarto, mas o que ele vai ver é qual a chance de eu ter tido, um odds ratio de 1,5, por exemplo, para infarto. E se eu estou pesquisando comer bacon, né, minha exposição é comer bacon ou não comer bacon, né? O que o odds ratio de 1,5 vai me dizer que eu tenho uma chance de 1,5 vezes maior do que o meu coleguinha de ter comido bacon, dado que ambos tivemos um infarto. Dado que eu tive um infarto, no caso, né? É isso que ele está dizendo. Não é assim o risco de ter o evento, dado que eu tenho a exposição, né? É meio invertida essa lógica. Então, essas coisas são... E as duas coisas eu posso ter no estudo longitudinal, não tem problema nenhum, né? A questão é o que a minha informação está me dizendo, né? Qual a informação que eu quero ter. Essas coisas são difíceis de entender sem botar a mão na massa, né? Como tudo, né? Não tem como entender medicina sem praticar, não tem como analisar estatística sem analisar, enfim. Mas a ideia realmente é passar esse panorama para a gente começar a lembrar das coisas quando a gente for vendo isso, tá? Num final do ensaio clínico, isso aqui é importante também, é checar risco de vieses, tá? Viés de patrocinador, viés de seleção, né? De novo, a questão da amostra, a quem que isso aqui quer representar, né? Isso é para tudo, mas observacional também. Tamanho amostral, verificar o poder do estudo, será que foi feito o cálculo de tamanho amostral? Se não foi feito o cálculo de tamanho amostral para ensaio clínico, já é um problema, né? É uma limitação importante, assim. Tu tem como calcular o poder depois, dado que tu tem a tua amostra, tu tem como calcular o poder que a tua amostra tem de dizer coisas, né? Isso pode ser feito a posteriori, assim. Então, a amostra, às vezes, pode ser, realmente não tem poder nenhum para falar nada, né? Uma amostra de ensaio clínico com cloroquina de 46 pessoas não tem amostra, não tem poder para dizer nada, né? Dado a taxa de complicação quando tem a doença já, né? Viés de alocação e cegamento também, né? Viés de publicação, isso tem mais, assim, era mais comum antigamente, agora está bem menor, assim, em termos de publicar ensaio clínico negativo, né, sem resultado. Está vindo um monte de ensaio clínico com resultado negativo agora em grandes journals, então isso mudou de uns anos para cá.
E também a qualidade da publicação, né, onde foi publicado, né, porque isso impacta no revisor, enfim, journals maiores tendem a ter revisores melhores, né, que é prestigioso para o revisor estar fazendo uma revisão para um American Journal, por exemplo. Mas a questão do viés do patrocinador, que a gente não se dá conta, que eu falei para vocês que eu ia trazer, teve esse estudo, sei, um tempão atrás já, estimando o viés de publicação de ensaios clínicos de antidepressivos, né, e a influência aparente na eficácia. Então, ensaios clínicos feitos pela FDA ou patrocinados pela FDA, né, em relação a journals que tinham viés de indústria ou foram publicados pela indústria, o tamanho de efeito, aqui não sei porque eles se inverteram para maior, mas enfim, o que foi visto pelo FDA nos Estados Unidos era diferente, tendia a ser sempre diferente, em qualquer medicação havia essa diferença entre publicados pelo FDA ou analisados pelo FDA e publicados nos journals com patrocínio da indústria. Né? Aqui ele coloca sempre o tamanho de efeito menor e na segunda linha o maior, que é o dos journals. Então isso é sistemático. Né? Para todas as medicações, todos os antidepressivos, a diferença entre não ter patrocínio e ter patrocínio foi estimada, de forma geral, em torno de 30%, 32%. Então, o patrocínio de uma indústria na publicação tende a ter um tamanho de efeito geral para antidepressivos em torno de 30% maior. A gente tende a estimar que o efeito é 30% maior. Tá? Para ver o tamanho do impacto que só esse componente, que é o patrocínio da indústria, tem na estimativa de tamanho de efeito de uma medicação. Né? Então, isso é um problema. De fato, precisa ter disclosures, a gente precisa entender que vai ter essa superestimação. Né? Óbvio que a indústria é importante para tudo isso, senão não teria nada disso, né? Não é essa a questão é que existe esse impacto. Né? E a gente também tem o impacto da indústria no sentido de prescrever. Né? A gente tende a prescrever mais quando a gente tem mais influência da indústria farmacêutica, tanto quando nos dão salgadinho, quanto nos dão uma palestra, nos pagam alguma coisa, a gente fica uma memória afetiva, a gente tende a lembrar mais o nome daquela medicação, a gente tende a prescrever em torno de 30% a mais, a 20%, 30% a mais daquela medicação do que se a gente não tivesse sido exposto. Isso é totalmente não consciente. Né? Mas, enfim, só para a gente ver que o tamanho do impacto de um patrocínio da indústria no resultado de um ensaio clínico. Tá? Só para a gente ir para os finalmente aqui, né? Tipo, beleza, o ensaio clínico entendi e tal, né? Mais ou menos, ele randomiza as coisas, eu aleatorizo o paciente, eu minimizo qualquer viés de confundimento, aí ele vai para um braço, vai para o outro, e eu consigo comparar se de fato aquela minha intervenção, a minha manipulação tem algum impacto no desfecho do paciente. Isso para tratamentos é ótimo e é o nosso padrão, né? Isso para qualquer intervenção. Mas um ensaio clínico é suficiente para eu afirmar que algo funciona? Ou causa algo? Né? Essa é uma pergunta. A cardio usa muito isso, né? Saiu um ensaio clínico novo, nossa, tudo muda, né? Isso é meio engraçado, assim, né? Dado que os ensaios clínicos deles são normalmente muito grandes, até faz algum sentido. Mas mudanças radicais no conhecimento não acontecem, o conhecimento tende a não funcionar assim. Mas tem que ter esse tipo de pensamento que a gente pode ter para pensar se uma informação nova causa algo. Né? Um raciocínio é o mecanicista, o outro é o frequentista e o outro é o bayesiano. Eu quero só isso aqui assim, ó, esqueçam, relaxem agora, respirem. Não é para isso aqui não vai nos impactar tanto na prática, assim, é quase uma coisa mais filosófica do que assim alguma coisa que eu vou analisar no artigo em si, tá? Mas o pensamento mecanicista, que é muito comum na medicina ainda, é esse tipo de pensamento assim, ó. Tá, descobrir um câncer precocemente melhora as chances de sobrevida, certo? Parece que faz sentido isso aqui. Então, testes de screening, se descobrir um câncer precocemente melhora a chance de sobrevida, testes de screening detectam câncer precocemente, logo, testes de screening reduzem a mortalidade. Esse é o raciocínio mecanicista. Né? Eu tenho uma premissa, duas premissas, e eu faço um raciocínio silogístico. Né? Eu tenho uma casa, sei lá, eu tenho uma casa, eu gosto de branco, logo a minha casa é branca. Né? São duas premissas e o raciocínio que vem a seguir. Esse é um raciocínio mecanicista.
né? O que, dentro de uma medicina baseada em evidência, não se traduz, né? Essa coisa de ficar pensando em mecanismo bioquímico, então, porque mexe ali na serotonina, então a serotonina é a causa da depressão. Não, não é, né? A gente já viu que assim, tem 30 anos de pesquisa mostrando que não é. Embora esse tipo de raciocínio mecanicista ainda exista em alguns livros, né? O raciocínio frequentista, ele é mais ou menos assim, estudos demonstram que testes de screening não reduzem mortalidade de câncer. Beleza, fui lá, fiz a minha evidence base. Aí vem um novo estudo e diz que reduz. Então, o raciocínio frequentista é, bom, testes de screening reduzem mortalidade de câncer, né? Então, muda tudo. Isso não parece ser o que acontece, né? Um pensamento bayesiano, que é o mais adequado nesse caso, pensa assim, ó, estudos demonstram que testes de screening não reduzem mortalidade em câncer, tá? Novo estudo diz que reduz. Então, qual a probabilidade desse resultado ser verdadeiro, dado o que eu já sabia antes, né? Então, esse é o raciocínio bayesiano, que veio dentro desse teorema de Bayes, que eu vou mostrar para vocês. Então, por exemplo, assim, se eu tenho uma sensibilidade de um teste de screening de 80%, né? Então, 80% de probabilidade de detectar casos positivos, dado que eu tenho, de dar positivo, dado que eu tenho a doença. 80%. Então, sensibilidade 80%. Qual a minha chance de eu ter a doença se eu tenho teste positivo? Uma pergunta para vocês. Querem que eu repita? Pode repetir. Se eu tenho um teste, assim, que a sensibilidade é 80%, ou seja, eu tenho uma probabilidade de 80% do teste dar positivo, dado que eu tenho a doença. Qual a probabilidade de eu ter a doença, dado que o teste é positivo? Em termos práticos, eu fiz um teste de screening para câncer, que a sensibilidade é 80%, e o teste deu positivo. Qual a probabilidade de eu ter a doença? Aí depende do valor preditivo positivo, não? Que depende da frequência da doença. Depende da frequência da doença. Isso, né? O teorema de Bayes veio para ajudar nisso, né? Então, nesse exemplo aqui, uma sensibilidade de teste 80%. Testes positivos na comunidade são de 10%. Né? 10% das vezes esse teste está dando positivo na comunidade. Então, essa é a evidência que eu tenho de como é que o teste está dando positivo nas pessoas ali. Só que eu tenho a prevalência da doença de 5%. Tá? Então, essa probabilidade do teorema de Bayes... deixa eu botar aqui. Droga. A probabilidade do teorema de Bayes, ela é chamada de probabilidade inversa. Tá? É a probabilidade a probabilidade do teste dar positivo, dado que eu tenho a doença, é uma coisa. A probabilidade de ter a doença, dado que o teste positivo, é outra. Tá? Acho que a gente chama de probabilidade inversa. Isso depende da probabilidade da prevalência da doença em si e da probabilidade desse teste dar positivo na comunidade. Então, isso aqui é o que a gente chama de verossimilhança, né? Essa probabilidade do teste positivo dado a doença, a probabilidade a priori e a evidência. E a probabilidade a posteriori, que é o que eu quero saber. O que eu quero saber de fato, eu não quero saber a sensibilidade do teste. É que a gente confunde, a gente acha que a sensibilidade do teste é a probabilidade de ter a doença. Né? Eu quero saber qual a probabilidade de eu ter a doença, né? Dado que o teste deu positivo. Nesse exemplo aqui, é de 40%, tá? Dado todas essas condições aqui. Isso eu só mostrei porque a gente vai falar, vai aparecer cada vez mais, especialmente na carreira de vocês, coisas bayesianas. Tá? Essa ideia de reavaliar o que aconteceu, dado a realidade prévia, tá? Dado que eu já se sabia sobre o assunto. Tá? Essa é a ideia geral do teorema de Bayes. Assim, né? Então, esse raciocínio mecanicista é muito complicado. Né? Ele normalmente não nos leva a lugar nenhum. Assim. O ensaio clínico de N igual a 1, só para a gente terminar, ele é útil, assim, ele não visa eu entender efeitos de grupo, tá? Eu não pego um monte de gente e aloco para um lado, um monte de gente e aloco para o outro. Eu pego um paciente específico e você faz um desenho balanceado de onde vai ter as intervenções e várias medidas ao longo do tempo, né? Eu vou ficar medindo o sintoma depressivo dele todos os dias, por exemplo, né? Em vários horários. E aqui eu vou colocando a medicação, depois eu tiro. Depois coloco, depois eu tiro, né? Então, eu vou vendo, o sujeito em si, ele vai gerar muito dado
para ele poder ser o controle dele mesmo e eu avaliar se isso funciona ou não. Tá? É um ensaio clínico mais tailored medicine, assim, né? Mais pro indivíduo. Tá? E isso envolve várias medidas ao longo do tempo e alocações de intervenções dentro do mesmo indivíduo. Isso, assim, não funciona tão bem para quadros, por exemplo, infecciosos que vão ser curados rapidamente, né? Então, eu preciso de algo um pouco mais estável ao longo do tempo para saber, em termos de doença, para saber se a intervenção vai funcionar. Né? Então, aqui um exemplo de desfecho, assim, né? Ao longo dos dias, sem a medicação, com a medicação, em um achato da medicação, com a medicação, em um achato da medicação, então eu vou vendo os meus efeitos acumulados desses eventos, né? Dado que eu estou recebendo a intervenção ou não. Né? Então, é só para pegar a ideia geral de não é assim, eu dei para o meu paciente, ele foi para casa, nossa, ele melhorou com a cloroquina. Não, isso não é um ensaio clínico de N igual 1, tá? Não teve medida ao longo do tempo, é uma doença que cura sozinha, muito rápido, né, na maioria dos casos, então fica difícil de a gente ver nesse sentido. Né? Uma hipertensão arterial, por exemplo, ou um quadro de ansiedade generalizada, ou esquizofrenia, isso tende a ser mais interessante. Tá? Então, e nesse sentido, nesses quadros crônicos, a experiência com o paciente com uma medicação pode ser interessante. Mas a gente tem outros casos ainda, né? Tem medicações que no momento da vida do paciente não vai ter efeito, depois tem. Então, dá para repetir um trial de uma sertralina, por exemplo, daqui a 10 anos, um paciente que antes não funcionou. Isso acontece também. Né? Está surgindo evidências sobre isso.